Nessa semana, eu quero trabalhar com o tema do terrorismo islâmico relacionado ao multiculturalismo. Nesse início de 2017, a Inglaterra tem registrado uma sequência de atentados terroristas que se tornam de alguma forma corriqueiros e ganham em perversidade, no momento em que crianças, adolescentes são alvos de ataque. E isso ocorre num continente que vem perdendo suas referências culturais históricas. Uma coisa me chamou bastante atenção na cobertura dos recentes atentados na Inglaterra pela grande mídia. De um lado, aí, a completa ausência dos termos jihad islâmico para qualificar os ataques. Então, eu não vi falarem em um ataque islâmico ou mesmo mencionar que poderia se tratar aí já de uma jihad. Então, eu tenho a impressão de que há nessas reportagens a atuação do pensamento politicamente correto, impedindo aí qualquer menção à relação entre ações de terror e religião islâmica, muito menos com a recente onda de imigração islâmica para a Europa, que pode ter trazido aí milhares de jihadistas ao continente. O que se procura nessas reportagens é fazer crer de que se trata de atos de lobos solitários, certo? Embora haja, pelas prisões que são noticiadas, grupos no entorno destes terroristas. Então, quem seriam esses terroristas? Seriam pessoas mentalmente doentes, embora sejam nascidos na Inglaterra, não se adaptaram à vida multicultural e festiva pós-moderna e que foram influenciadas pelo grupo Estado Islâmico, cuja zona de atuação efetiva se encontraria distante da Europa, em outros países. Então, você não tem uma análise na grande mídia de que pode haver aí um exército de jihadistas no seu país, certo? Então, a minha sensação nesse caso é de que se tornou difícil admitir aquilo que me parece óbvio, se contarmos, fora os ataques em massa, os casos diários de esfaqueamentos e estupros na Europa, parece nítido que o continente está passando por um levante jihadista. O islamismo não apenas pode se tornar a cultura dominante na Europa, como resultado da imigração em massa, e isso em alguns anos de nascimento de novas gerações, mas também pela eficiência da sua propagação, ou seja, da eficiência que a cultura islâmica tem em se propagar em território europeu, certo? Mas, além dessa propagação, ela pode, claro, e tem feito uso do terror como uma ponta de lança para implantar sua lei ao continente. Isso acontece ao mesmo tempo em que se retiram da população europeia, através da mídia, através do pensamento acadêmico, vai se retirando dessa população os meios culturais e políticos para enfrentar a islamização, que seriam culturas nacionais, numa análise bastante breve, está se retirando dessa população europeia. Então, a sua cultura nacional histórica, e todas as identidades históricas têm sido bastante questionadas pelo multiculturalismo, certo? E seria esta base nacional histórica que poderia absorver esse imigrante, e integrá-lo ao ambiente nacional. E também, governos que combatam militarmente os jihadistas espalhados pelo seu território. A imprensa norte-americana que eu consultei, nela é possível encontrar duas hipóteses totalmente opostas para tentar explicar as causas dos atentados, dessa onda de atentados na Inglaterra. Então, de um lado, a imprensa globalista ressalta que os ataques são realizados por indivíduos fanáticos, contrários ao multiculturalismo híbrido pós-moderno. Então, esse é mais ou menos o tom aí que eu encontro aí na imprensa globalista. Do outro lado,
A imprensa conservadora afirma que os ataques são possibilitados pela ideologia multiculturalista, né, por conta desse desarmamento cultural realizado nas populações nacionais. Para os globalistas, em termos gerais, o multiculturalismo é o ideal de vida civilizacional na atualidade. Para eles, os indivíduos não deveriam, de forma alguma, adotar identidades históricas, como nacionalismo, cristianismo, etc. Então, nenhuma identidade histórica, mas comporem suas identidades, né, de uma forma assim criativa, lúdica, no tempo presente, através da hibridação de elementos culturais diversos que são recolhidos ao redor do mundo, né? Então há uma ampliação, né, uma tentativa de se ampliar as diferenças culturais dentro de cada país, certo? Então, enfraquecendo aí os laços culturais, históricos e nacionais, sendo que qualquer aspecto identitário estrangeiro é valorizado positivamente. Então, o multiculturalismo adota um discurso ético bastante abstrato contra o ódio em geral, assim, como se fosse apenas um sentimento. Então, você percebe no multiculturalismo assim, um discurso com uma carga de sentimentalismo bastante forte, tendo aí na preservação do meio ambiente uma das suas principais preocupações. Então, em termos gerais, né, bastante rápidos aí, assim que eu posso definir aí o multiculturalismo. Então, diferentemente, para os conservadores, o multiculturalismo, né, da forma como os conservadores aí têm visto o multiculturalismo, eu tenho acompanhado, é uma ideologia a serviço da criação de um governo mundial. Então, um governo mais burocratizado, mais centralizado e mais distante das pessoas comuns. Então, um governo de um caráter bastante burocrático e também totalitário, na medida em que pode aí controlar a vida das pessoas sem que elas possam aí decidir os rumos aí do governo. Então, este multiculturalismo, para os conservadores, a crítica que eles fazem é que o multiculturalismo procura produzir indivíduos atomizados, né, não históricos, atomizados, com identidades bastante abstratas, formais e que podem ser universalizadas, né? Então, deste modo, né, eles poderiam ser mais facilmente governados, porque se perdem aqueles pontos de referência culturais tradicionais que poderiam aí contrabalançar o poder estatal. Então, principalmente, a família, a comunidade cristã, um sentimento de pertencimento local e também o sentimento de pertencimento nacional. Então, assim, a experiência histórica comum de um povo deveria ser amplamente preservada aí, para os conservadores, né? Pois apenas com ela seria possível resistir tanto ao governo mundial globalista quanto à islamização. Então, na cobertura dos atentados na grande imprensa globalista, o que eu percebi foi uma celebração do multiculturalismo. Então, como se fosse uma constante nas reportagens, né? Criando aí uma oposição entre ataques de ódio e a experiência de uma diferença cultural repleta de amor e de sentimentos bons, né? Logo, o ódio, né, ele poderia ser atribuído a uma quantidade enorme aí de atores, né? Então você não é só quem produziu o atentado que tem o ódio, mas o ódio ele pode ser atribuído a outros atores, né? Então, quem seriam esses atores? Aqueles que não fazem parte da atmosfera multicultural ou que são críticos a essa atmosfera multicultural, né, abstrata. Então você coloca aí no mesmo saco, na mesma crítica, islâmicos, cristãos, pessoas querendo aí, preservar também as tradições nacionais. Então, assim,
quando acontecem esses atentados, então, de alguma forma, se aproveita também, né, para lançar aí, né, colocar em circulação a visão de uma sociedade idealizada pela perspectiva multicultural. Então, como faz o New York Times quando relata o ataque em Manchester. Então, ele fala o seguinte: a área da Winslow Road, que atravessa a vizinhança da Hughes Home, ao sul do centro da cidade, é conhecida como Curry Mile, graças aos restaurantes indianos e paquistaneses que estão por lá há décadas. Mas este rótulo parece não fazer justiça à diversidade do local. Ou seja, não é só indiano, né, como o nome curry aí, como tempero aí da Índia, não é só da indiano que há lá, que existe lá. Então, há barbeiros curdos que estão próximos de lojas que vendem trajes indianos cintilantes, na frente de uma livraria islâmica. Então, aí é o único momento em que aparece aí nessa reportagem o termo islâmico ao lado de uma livraria, né? Há um supermercado jamaicano. O ar carrega o doce perfume da shisha, que emana de cafés cujos nomes são antecedidos por Damasco e Dubai. A comida é da Tunísia, Vietnã e de todos os lugares entre eles. Nessas poucas quadras ao mundo inteiro. Então, essa idealização aí de uma vida multicultural, né, dentro de uma reportagem que vai tratar de um atentado terrorista. Então, esta sociedade idealizada, com valores culturais universalistas, híbridos, é o que busca aí Stuart Hall no seu pequeno panfleto aí, Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Este livro aí é de 1992 e se trata aí, ao meu ver, né, de uma espécie de manifesto comunista da ideologia multicultural que teve forte impacto na academia, na educação e na imprensa do Brasil, né, e do mundo todo, a gente pode ver, né. Este livro, então, ele precisa ser lido para quem quer começar aí a entender a perspectiva ideológica do multiculturalismo e suas intenções políticas. Então, neste livro, se discute, né, mais ao seu final, brevemente, né, de forma rápida, aquilo que Stuart Hall vai chamar de fundamentalismo islâmico, né, como sendo um obstáculo a este mundo ideal, né, questionando aí no livro por que os muçulmanos insistem, né, em adotar a lei do Corão. Por que isso, né? Então ele se pergunta, ele não tem uma explicação, e a partir disso, né, pode se perguntar, né, a partir desse pensamento sobre mas por que o islamismo não se constitui assim numa religião também de valores abstratos, de rituais apenas esotéricos, como se deseja para o cristianismo? Então, essa é a pergunta aí que se faz aos muçulmanos, né? Por que eles não têm apenas uma religião abstrata, exterior, né? E sim, para se poder aí se inserir nessa sociedade multicultural. Mas neste panfleto, né, se os muçulmanos caem no fundamentalismo, isto se dá por culpa exclusiva do Ocidente. É o Ocidente que é culpado, né, por conta do fundamentalismo, aquilo que é chamado de fundamentalismo islâmico, né? Estabelecendo aí, né, o Stuart Hall estabelece ali nesse pequeno livro algumas linhas gerais de como a jihad, né, ele não chama de jihad, nem a imprensa chama de jihad, deve ser interpretada. Então como é que se deve interpretar, então, para o multiculturalismo as ações de terror, né? Então, como uma reação, né, primeiramente uma reação ao caráter que Stuart Hall vai chamar de forçado da modernização ocidental. Eu posso pensar apenas que ele está se referindo ao capitalismo, né? Ou como uma reação ao caráter forçado, que ele chama de forçado, dos modelos e valores culturais ocidentais.
aí eu só posso imaginar que ele está falando do cristianismo, né? Esses valores culturais ocidentais, e como uma reação ao terceiro mundismo, né? Pelos muçulmanos terem sido excluídos, nesse caso, dos ganhos da globalização, ou como uma reação à pobreza dos muçulmanos. Então, esta é a linha de interpretação. Então, se há um ato de terror, esse ato de terror tem que ser explicado pela ação do Ocidente, né? Então, é esta, mais ou menos, o que está ali neste livro. Então, aí eu imagino assim, uma hipótese, né, de análise, né, que precisa, claro, ser melhor construída, que vai dizer que eu quero colocá-la aqui, né? Então, tal como as ideologias racistas e classistas, né, do século XIX, que foram muito fortes no século XIX, desarmaram aí culturalmente as populações europeias, né, impedindo de resistirem a regimes totalitários no século XX, né, que foi o nazismo, né, e foi o comunismo, né? A ideologia multiculturalista, de alguma forma, ao desarmar essas populações de suas identidades históricas, de alguma forma permite a expansão da jihad no Ocidente e a concentração de poder em estruturas burocráticas na União Europeia. Então, é preciso levar em consideração que tanto as ideologias racistas e classistas, tanto o comunismo classista quanto o nazismo racista, prometiam entregar às populações europeias sociedades melhores, felizes, ricas. Assim, né, é preciso avaliar uma ideologia aqui não por aquilo que ela almeja abstratamente, né, mas pelos mecanismos de engenharia social que ela está engendrando no momento em que ela está atuando. Dessa forma, em linhas gerais, o multiculturalismo impede que ao imigrante seja cobrado a sua absorção aos princípios e valores da sociedade que lhe acolheu. Então, o multiculturalismo praticamente impede isso, né? Dessa absorção do imigrante à cultura local onde ele está inserido. Então, pelo contrário, e aí o contrário disso, né, são os residentes históricos dessas sociedades que precisariam se adaptar ao estilo de vida do imigrante. Então, alguém vai ter que se adaptar a alguém. Então, aí você tem quem deve se adaptar ao imigrante é o residente histórico desses países. Então isto, ao meu ver, sempre foi visto como ocupação estrangeira, né? É claro que o multiculturalismo, e aí quando eu leio os textos multiculturalistas, já me vem à mente, né? Eu imagino que eles estão debatendo, eles têm um inimigo cultural, né? Assim como o nazismo tinha seu inimigo principal no judeu, assim como o marxismo tem seu inimigo aí principal na burguesia, a ideologia multicultural, ela dirige aí os seus ataques políticos também ao inimigo, né? Que é aí toda a cultura judaico-cristã, né? E essa cultura vai se traduzir em quem? Em homens masculinos, brancos, cristãos, racionais e pais de família. Então estes homens, né, eles seriam os principais inimigos aí da paz e do bem-estar mundial. Então, ao meu ver, aí há uma pergunta que o multiculturalismo impede de ser feita, né? Se existem jihadistas, né, não seria porque há no Corão um sistema de ideias que sustentam esta existência? Será que não se deve fazer essa pergunta, né? Então, o multiculturalismo para o multiculturalismo essa pergunta não pode ser feita, né? Aí você tem o caso aí do Robert Spencer,
né, que em recente artigo na Front Page Magazine, conta toda a sua dificuldade nessa reportagem, né, nesse artigo, em colocar essa questão, né? Então vamos ver no Corão se há aí algo que sustente essa violência, né? Então ele relata nesse artigo que ele foi a 3 universidades norte-americanas para dar palestras e proferiu também uma palestra na Islândia, né? Então ele relata aqui: as 3 universidades e a imprensa da Islândia trataram minha presença como se Joseph Goebbels tivesse dado uma passadinha para uma visita. Então, o nazista famoso, né? Uma petição queria que minha apresentação na Truman State fosse cancelada, chamando-me de agitador, conferencista inflamado e islamofóbico descarado. Afirmam que eu tinha uma agenda de ódio e violência. Além disso, alegava-se que permitir a presença de Spencer neste campus é prejudicial à segurança e ao bem-estar da comunidade acadêmica. Então, além disso, ele vai dizer que outros incitavam que eu fosse atacado fisicamente. E no artigo dele, de fato, ele foi. Na Islândia, ele sofreu um caso de envenenamento. Então, o que eu posso pensar disso, né? Então, que qualquer tentativa de colocar aí o problema do terrorismo nos termos encontrados no Corão esbarra no politicamente correto, esbarra aí no multiculturalismo, né? Que impera, né? Culturalmente, e que chama de islamofóbico todo aquele que parece contestar esses ideais multiculturais. Então, esta cegueira é bem aí explicada pelo autor, né? Então, o que o Spencer vai colocar. Então, claramente, os britânicos acreditam que a ameaça da jihad é imaginária. Então, não existe jihad, isso é uma mentira, não. Jihad é impossível. Mas aí a ameaça da islamofobia é real, né? Então, o que o Spencer vai dizer é que a contagem dos corpos diz o contrário. E caso os estudantes que protestaram por causa da minha presença, o governo da Islândia e a mídia não acordarem para esse fato rapidamente, ou seja, o fato de que há uma jihad em curso, eles descobrirão isto por experiência própria. Então, nos próprios fatos, né? A estratégia da esquerda em relação à islamofobia conduz aí diretamente para Manchester, então, que foi aí o local dos ataques jihadistas que o ensaio aí analisa, né? Então, essa estratégia multicultural da esquerda de combater como islamofóbico todo aquele que pretende colocar a ação do terror não em atos do Ocidente, mas naquilo que o próprio Corão prega, aí você está aí abrindo o caminho, desarmando a população europeia e conduzindo aí a facilitação de atentados terroristas. Então, o que o Spencer vai dizer? Uma vez que todo inimigo do terror jihadista é demonizado e silenciado, quem falará em resistência? Então, ninguém. Então, a jihad avançará livremente e sem oposição, enquanto que aqueles que poderiam falar permanecem silenciados pelo medo de serem acusados de islamofóbicos. Então, portanto, aí para terminar, o vídeo já se estendeu bastante. Ao meu ver, aí, sem uma profunda revisão da ideologia multiculturalista, cada vez se tornará mais difícil aí ouvir vozes de resistência à jihad, ou mesmo de observar os fatos que estão ocorrendo na Europa como uma jihad. Então é preciso aí, eu acredito, entender e acompanhar, né, a evolução das relações entre 3 elementos aí que eu destaco, certo? E que aqui, é claro, não foi possível fazer uma análise mais detalhada. Então, são 3 elementos que a gente tem que analisar cuidadosamente. Então, a jihad,
o multiculturalismo e a resistência à islamização. Então, porque eu acho que até mesmo o New York Times, alguns artigos aí colocam aí que pode haver aí atos de resistência, digamos assim, da população contra os islâmicos, né? Então, pode ser, então, entender essa relação entre jihad, multiculturalismo e resistência à islamização, e da forma como essa resistência vai ocorrer, né? Pode ser aí essencial aí para iniciar aí algum entendimento do que se passa aí aos nossos olhos nos dias atuais. Então, seria isso. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.